Você já se perguntou por que sua dedicação, sua gentileza, seu desejo sincero de ser o parceiro perfeito tantas vezes leva ao resultado oposto? Você se esforça para ser compreensivo e, em troca, recebe indiferença. Você tenta apaziguar as coisas e acaba deixando de ser notado. Você se entrega por completo, sem reservas, e no final, em vez de se sentir valorizado, se sente conveniente, vazio, usado. Agora, isso não é alguma ironia cruel do destino. É o resultado previsível de seguir as regras não ditas da boa moça, regras que a sociedade, sua criação e talvez seus próprios medos gravaram no seu subconsciente. Você se tornou refém de uma imagem que achou que garantiria amor e segurança, mas que, na verdade, construiu uma prisão invisível ao redor da sua alma, uma prisão onde você é valorizada não por quem você é, mas pelo quanto é conveniente para outra pessoa. Carl Gustav Jung, o grande explorador das profundezas da psique humana, dedicou sua vida a estudar essas correntes invisíveis, e chegou a uma conclusão chocante, porém libertadora. Um homem começa a realmente valorizar uma mulher, e passa a ter medo de perdê-la, não quando ela se torna perfeita para ele, mas quando ela ousa ser inconveniente para ele, quando ela tira a máscara da boa moça e permite que seu eu verdadeiro e completo venha à tona. Esse medo de te perder não é o medo de uma criança mimada que teme perder um brinquedo. Não, é um respeito profundo, quase místico, que um homem sente pelo poder que de repente enxerga em você, o poder de ser você mesma, o poder de impor limites, o poder que diz, sem palavras, e meu mundo não gira ao seu redor, mas posso permitir que você faça parte dele se provar que merece. Hoje, não vamos aprender manipulação. Vamos embarcar em uma jornada muito mais profunda e importante rumo à nossa autenticidade. Vamos expor as 6 principais regras da boa moça que você seguiu meticulosamente, e que vem matando lentamente o respeito por você, e vamos quebrá-las, não para se tornar uma má moça, mas para finalmente se tornar você mesma, inteira, real, aquela que eles têm medo de perder porque sua presença é um presente, não uma obrigação. Você está pronta para essa transformação? Então vamos começar. Asterisco, asterisco. Regra número 1 a ser quebrada, seja sempre compreensiva. Asterisco, asterisco. A primeira e mais insidiosa regra do Código da Boa Moça diz que você deve compreendê-lo sempre em tudo, o cansaço dele, o mau humor, o esquecimento, as palavras duras. Você se tornou uma profissional em absorver a negatividade dos outros, uma enciclopédia ambulante de desculpas para as atitudes dele. Você aprendeu a encontrar, com maestria, uma explicação para qualquer atitude dele que te machuca. Ele só está cansado do trabalho. Ele teve um dia difícil. Ele não quis me magoar. Ele é assim mesmo. Você chamou de persona a máscara social que usamos para sermos aceitos pela sociedade. Sua persona é a imagem de uma mulher infinitamente compreensiva, que tudo perdoa e é sábia, e você se fundiu tanto com ela que começou a acreditar que esse é o seu verdadeiro eu. Mas o que está acontecendo por trás dessa máscara perfeita? Toda vez que você se coloca no lugar dele enquanto trai os seus próprios sentimentos, você está cometendo um ato de violência contra a sua própria alma. Você reprime sua raiva justa, sua mágoa, sua decepção. E para onde você acha que essas emoções reprimidas vão? Jung deu a esse lugar um nome preciso e a sombra. Sua sombra é o repositório de tudo que você considerou ruim e inaceitável em si mesmo. E sua compreensão e bondade infinitas são o alimento mais nutritivo para essa sombra. Agora, ela não desaparece, ela se acumula. Ela cresce dentro de você, transformando-se em um ressentimento surdo e não dito, em passivo-agressividade, em doenças psicossomáticas, em uma apatia inexplicável. Você sorri e diz, eu entendo tudo, enquanto dentro de você, um fungo venenoso de desprezo se espalha em desprezo por ele, por te tratar assim, e o mais assustador, por você mesma, por permitir isso. Em um nível subconsciente, o homem percebe essa dissonância. Ele vê o seu sorriso, mas sente o frio que emana da sua sombra. Ele não entende o que está acontecendo, mas percebe a falsidade, e para de confiar em você. Mas, mais importante ainda, ele para de te respeitar. Por quê?
Porque as pessoas não respeitam aquilo que não tem limites. Sua compreensão se tornou ilimitada e, por isso, perdeu o valor. Ela deixou de ser uma virtude e virou uma função, um serviço a ser recebido automaticamente. Quebrando a regra. Quebrar essa regra não significa se tornar insensível e egoísta. Significa devolver o verdadeiro valor à sua compreensão. Significa traçar um limite. Da próxima vez que ele disser algo duro ou fizer algo que te machuque, em vez de responder automaticamente com um tudo bem, eu entendo, pare, respire, olhe para ele com calma, sem drama, e diga uma dessas frases: eu não gosto quando você fala comigo nesse tom. O que você acabou de fazer me machucou. Não estou disposta a conversar sobre isso enquanto você estiver nesse estado. Você não está gritando. Você não está acusando. Você não está fazendo birra. Você está simplesmente afirmando um fato. Você está definindo o seu limite. Você está mostrando que o seu espaço emocional não é um banheiro público onde qualquer negatividade pode ser despejada. Asterisco, asterisco. O que vai acontecer com ele? No começo, ele vai ficar atônito. A visão de mundo dele, onde você é uma fornecedora confiável de conforto, vai desmoronar. Ele pode tentar usar as velhas manipulações, acusar você de ser egoísta. Achei que você me entendesse. Ou, muito sensível. Sério? Você está se ofendendo com isso? Não ceda. Sua tarefa é suportar calmamente esse ataque aos seus novos limites. Seu silêncio e sua resposta à manipulação dele serão mais altos do que qualquer grito. E então, um milagre vai acontecer. Depois de passar pelo choque inicial e pela resistência, ele vai enxergar não uma função diante dele, mas uma pessoa, um ser humano vivo com seus próprios sentimentos, com sua própria dignidade. Ele vai perceber que a sua compreensão não é algo garantido, mas um recurso valioso que precisa ser conquistado. Ele vai entender que você pode se magoar, o que significa que ele precisa ser mais cuidadoso com você. É exatamente nesse momento que não só o respeito, mas também o medo de te perder vai nascer nele. O medo de perder não um objeto conveniente, mas uma pessoa valiosa e profunda, cujo carinho e compreensão agora têm um preço alto. Ele vai começar a pensar antes de falar. Ele vai passar a valorizar os momentos em que você realmente o entende, porque ele vai saber que isso é uma conquista dele, não uma obrigação sua. Você vai deixar de ser o pano de fundo para ele se tornar a figura principal, e isso muda absolutamente tudo. Regra número 2 a ser quebrada: nunca demonstre sua raiva desde a infância. A menina boazinha aprende que sentir raiva não é bonito. Meninas devem ser gentis, carinhosas e compreensivas. A raiva foi proibida, rotulada como algo destrutivo e vergonhoso, e você aprendeu a reprimi-la. Você se tornou um mestre em engolir insultos, em forçar um sorriso diante da injustiça. Sua raiva, essa força vital imensamente poderosa, foi exilada para os porões mais escuros da sua psique, para aquela mesma sombra de que Jung falava. Mas como Jung ensinou, o que resistimos não só persiste, mas cresce. Sua raiva reprimida não desapareceu. Ela se transformou. Virou uma passivo-agressividade tóxica, comentários sarcásticos e cortantes, silêncio gelado, pedidos esquecidos de propósito, enxaquecas inexplicáveis justamente quando vocês deveriam sair juntos. Você não demonstra raiva abertamente, mas todo o seu ser irradia essa fúria não expressa. Um homem sente isso. Ele não consegue entender o motivo, mas percebe essa tensão opressora. Ele vê um anjo na sua frente, mas sente como se estivesse sentado em cima de um barril de pólvora. Essa dualidade o enlouquece e destrói a intimidade. Ele não consegue confiar na sua gentileza porque, instintivamente, sente a hostilidade escondida por trás dela. Além disso, sua incapacidade de lidar com a raiva faz de você um alvo perfeito para manipuladores e narcisistas. Como predadores, eles sentem o cheiro do medo, o seu medo da própria raiva. Eles sabem que podem violar seus limites impunemente porque você nunca vai revidar. Você vai ficar em silêncio, sorrir e compreender. Sua virtude se torna a permissão deles para o maltratamento.
quebrando a regra. Quebrar essa regra não significa se tornar uma megera que grita a cada oportunidade. Significa legalizar sua raiva, reconhecê-la como seu direito, resgatar a energia sagrada que a natureza nos deu para proteger nossos limites. Jung disse que o objetivo da individuação, o processo de se tornar quem você é integrar, não suprimir, a sombra. Você não precisa suprimir sua raiva. Você precisa aprender a usá-la como um instrumento fino e preciso. Da próxima vez que sentir uma onda de raiva, não a reprima. Primeiro, reconheça-a. Diga mentalmente para si mesmo: estou com raiva agora, e tenho todo o direito de estar. 2. Identifique a causa. O que exatamente desencadeou essa reação? Qual dos seus limites foi violado? Qual necessidade sua foi ignorada? 3. Expresse-a de forma construtiva. Espere o calor inicial passar. Depois, aproxime-se do homem, olhe calmamente nos olhos dele e diga: quero conversar sobre o que aconteceu. Quando você mencionar a ação específica, diga: senti uma onda forte de raiva por quê? Explique o motivo relacionado aos seus sentimentos e limites. Por exemplo, quando você prometeu fazer algo e não cumpriu de novo, fiquei com raiva porque senti que meu tempo e meus planos não são importantes para você. Você não está gritando. Você não está insultando ele. Você está falando sobre os seus sentimentos. Você está usando frases na primeira pessoa. Você não está atacando ele. Você está se defendendo. O que vai acontecer com ele? Vai ser como uma explosão, não porque você está gritando, mas porque, pela primeira vez, ele vai enxergar a sua força, não física, mas psicológica. Ele vai ver que você não tem medo. Você não tem medo do conflito. Você não tem medo da reação dele. Mas, mais importante ainda, você não tem medo de si mesma. Ele vai entender que não está diante de uma pessoa sem coragem, mas de uma mulher com postura, uma mulher que não vai deixar ninguém passar por cima dela. Ele pode ficar chocado, talvez até assustado com essa nova versão de você, tão diferente do que ele conhecia. Mas além desse medo, virá o respeito mais profundo. Ele vai perceber que sua bondade e delicadeza não são fraquezas, mas uma escolha consciente. Você pode ser gentil, mas também pode se impor. Essa dualidade, essa completude, o que Jung chamou de integração do animus, o masculino interior, é o que torna uma mulher incrivelmente atraente. Ele vai começar a temer te perder, porque vai entender que essa mulher não vai tolerar certas coisas para sempre. Ela tem um limite. Ela tem uma linha vermelha. E se ele ultrapassar esse limite, ela não vai ficar chorando no travesseiro. Ela vai conseguir se virar e ir embora, porque uma mulher que retoma sua raiva também retoma sua liberdade, e não existe nada mais sexy ou valioso do que uma mulher livre para ser ela mesma. Asterisco, asterisco, regra número 3 a ser quebrada, estar sempre disponível e ser conveniente, asterisco, asterisco. Seu celular está sempre ao alcance. Você responde a uma mensagem 30 segundos depois de recebê-la. Você está pronta para cancelar seus planos com as amigas se ele sugerir de repente se encontrar. Sua vida é uma sala de espera, e ele é o trem principal cujo horário você sabe de cor. Você está sempre disponível, sempre de plantão, sempre conveniente. Essa regra da boa moça é ditada por um medo profundo. Se eu não estiver lá no momento em que ele precisar de mim, ele vai encontrar outra pessoa. Se eu for inconveniente, ele vai se decepcionar comigo. Você acredita que sua disponibilidade constante é prova do seu amor e devoção, mas, sob a perspectiva psicológica que Jung explorou, você está cometendo um erro fatal. Você está desvalorizando seu recurso mais importante, você mesma, seu tempo, sua energia, sua vida. Imagine se diamantes fossem espalhados pela estrada como pedrinhas comuns. Eles seriam menos bonitos? Não. Mas ainda seriam valiosos? Claro que não. O valor é determinado não apenas pela qualidade, mas também pela raridade. Sua disponibilidade constante faz com que você deixe de ser um diamante raro para se tornar uma pedrinha à beira da estrada. Bonita, agradável, mas totalmente sem valor.
Agora, Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho para alcançar o self, o verdadeiro e completo eu. Esse caminho é impossível sem separação, sem se desvincular dos outros. Para se tornar você mesma, é preciso ter sua própria vida, seus próprios interesses, seus próprios hobbies, seus próprios segredos, seu próprio espaço pessoal onde ninguém é permitido entrar, nem mesmo o homem que você mais ama. Quando você está sempre disponível, está mostrando para ele que não tem uma vida própria. Seu mundo está vazio, e você está esperando que ele venha preenchê-lo. Isso não é atraente. É repulsivo. Isso assusta um homem saudável e maduro, porque ele não quer ser responsável pela sua felicidade, e corrompe o homem imaturo e narcisista, porque ele percebe que pode te consumir completamente, te dissolver nele mesmo e tirar sua vontade. Quebrando a regra. Quebrar essa regra significa criar conscientemente um déficit da sua presença, não como uma manipulação, mas como uma consequência natural de você ter sua própria vida. Primeiro ponto: pare de responder às mensagens instantaneamente. Você não é uma operadora do 190, você pode estar ocupada. Você pode estar lendo um livro, tomando banho, meditando ou simplesmente não querendo conversar agora. Responda quando for conveniente para você e quando tiver recursos para isso. Daqui a 1 hora, em 3, às vezes só no dia seguinte. 2. Não cancele seus planos por causa dele. Se você marcou de encontrar uma amiga, tem aula de yoga ou planejou uma visita sozinha ao museu e ele de repente te convida para o cinema, recuse educadamente. Amor, parece ótimo, mas eu já tenho planos para hoje. Quem sabe outra hora? 3. Preencha a sua vida. Esse é o ponto principal. Você não pode só fingir que está ocupada. Você precisa estar ocupada de verdade. Encontre o que acende uma chama em você em dançar, pintar, aprender um novo idioma, fazer trabalho voluntário, começar seu próprio blog. Quando você é apaixonada por algo, você irradia uma energia completamente diferente, uma energia de autossuficiência. Asterisco, asterisco. O que vai acontecer com ele? Asterisco, asterisco. No começo, confusão. Como assim ela tem planos? Ela sempre estava disponível para mim. Depois, uma leve ansiedade. Ele vai sentir que está perdendo o controle. Ele já não é mais o centro do seu universo, e essa própria ansiedade é o começo daquele medo de te perder. Ele vai perceber que algo interessante está acontecendo na sua vida, algo ao qual ele não tem ligação direta. Você se torna um mistério para ele, uma terra desconhecida. E o instinto de caçador, de explorador dele, vai obrigá-lo a tentar desvendar esse mistério. Ele vai começar a valorizar o seu tempo, porque vai saber que ele é limitado. Ele vai marcar encontros com você com antecedência. Ele vai perguntar com muito interesse: e aí, o que você fez ontem? Ele vai ouvir atentamente suas histórias sobre seus hobbies, porque isso será uma janela para o seu novo e incrível mundo. Ele vai entender que você não é apenas a mulher dele. Você é uma pessoa separada, completa, interessante. E para fazer parte da sua vida, ele vai precisar se esforçar. Ele precisa conquistar a sua atenção, não recebê-la por padrão, para que você deixe de ser conveniente e passe a ser valiosa. E as pessoas sempre têm medo de perder aquilo que é valioso. Ele vai ter medo de te perder, não porque você ficou fria e distante, mas porque você se tornou realizada e completa. E a luz que emana de uma mulher realizada é o mais poderoso ímã para um homem. Regra número 4 a ser quebrada: evitar conflitos a todo custo para a boa moça. Conflito é sinônimo de catástrofe. É uma ameaça ao relacionamento, um presságio de término. Você está disposta a fazer qualquer coisa para manter a paz. Ceder, ficar em silêncio, concordar com algo com o qual você discorda profundamente. Seu principal mantra: qualquer coisa para evitar uma briga. Esse medo do conflito, como Jung explicaria, está enraizado no medo da rejeição. Sua persona pacificadora é um mecanismo de defesa criado para proteger seu interior vulnerável da dor de ser indesejada, abandonada. Você iguala conflito à falta de amor.
Mas, na verdade, é exatamente o oposto. Um relacionamento sem conflito não é um relacionamento saudável, é um relacionamento morto. É um relacionamento entre duas máscaras, não entre duas pessoas vivas. É um pacto silencioso baseado no medo, não na intimidade. A ausência de conflito não indica harmonia, mas sim que pelo menos um dos parceiros, e muito provavelmente ambos, abriam mão da própria individualidade pela ilusão de unidade. Agora, Jung acreditava que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. O conflito é justamente essa reação química. É um processo natural e necessário pelo qual dois sistemas de valores diferentes, dois mundos distintos colidem para encontrar um terreno comum, desenvolver regras compartilhadas e se tornarem mais próximos e compreensíveis um ao outro. Ao evitar o conflito, você priva seu relacionamento da chance de crescer. Ela estagna, transformando-se em um pântano coberto por uma lama de mágoas não ditas e ressentimentos silenciosos. Agora, em relacionamentos sem conflitos, o homem inicialmente aproveita o conforto. Ninguém discute, ninguém se opõe, é perfeito. Mas muito em breve, essa paz começa a sufocá-lo. Ele sente que não está ao lado de uma pessoa viva, mas de uma criatura amorfa, sem vontade própria. Ele não sente resistência e, por isso, não sente a sua personalidade. O respeito desaparece, ele fica entediado. Ele pode até começar a te provocar inconscientemente para um conflito, só para sentir alguma vida, algum tipo de reação. Quebrando a regra. Quebrar essa regra não significa começar uma briga por qualquer coisa. Significa parar de ter medo de conflito e começar a enxergá-lo como uma ferramenta para o crescimento do relacionamento. Significa encontrar coragem para dizer não e manter sua posição. Asterisco. Pare de concordar se você não concorda. Em vez de apenas acenar com a cabeça, diga, eu tenho uma opinião diferente sobre isso. 2. Não tenha medo de iniciar uma conversa difícil. Se algo está te incomodando, não espere que se resolva sozinho. Diga, precisamos conversar sobre o problema. 3. Durante um conflito, mantenha a postura de nós contra o problema, e não eu contra você. Fale sobre os seus sentimentos, não faça acusações. Em vez de dizer, você nunca me escuta, diga, quando você me interrompe, eu sinto que minha opinião não importa para você, e isso realmente me chateia. 4. Esteja preparado para a possibilidade de que vocês não cheguem a um acordo, e tudo bem. O objetivo de um conflito saudável não é derrotar a outra pessoa, mas ser ouvido e entender a posição do seu parceiro. Às vezes, basta simplesmente concordar em discordar, respeitando o ponto de vista um do outro. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar em choque. A mulher que sempre cedia de repente encontrou sua voz e sua força. Pela primeira vez, ele vai se deparar com seu animus saudável e integrado, sua força interior, sua capacidade de defender seus limites. Ele vai entender que você não é a sombra dele, nem o eco dele. Você é um universo separado, com suas próprias leis. Ele vai sentir a sua resistência, e isso vai despertar, se ele for um homem maduro, não raiva, mas um imenso respeito. Ele vai perceber que você se valoriza e valoriza seus princípios mais do que a paz momentânea. O conflito vai se tornar uma prova para ele de que você está viva, de que não tem medo, de que está disposta a lutar pelo que acredita. E isso é incrivelmente atraente. Ele vai começar a levar suas palavras mais a sério. Ele vai saber que o seu sim é realmente um sim, não uma concessão nascida do medo. Sua opinião vai ganhar peso, e ele vai começar a temer te perder, porque vai entender que você não é o tipo de mulher que vai tolerar tudo em silêncio. Você é alguém que pode dizer, isso é inaceitável para mim. Ou encontramos uma solução que funcione para os dois, ou cada um segue seu caminho. Essa disposição para perder, essa recusa em se apegar ao relacionamento a qualquer custo,
é o que faz nascer no homem o medo desesperado de perder uma mulher que encontrou sua própria completude. Regra número 5 para quebrar: nunca fale sobre seus desejos e necessidades. A boa moça acredita firmemente no mito, e se ele me ama, deveria adivinhar sozinho o que eu quero. Ela espera que ele leia a sua mente, adivinhe seus desejos secretos, antecipe suas necessidades. Ela acredita que falar diretamente sobre seus desejos é egoísta, pouco feminino e, de alguma forma, humilhante. É como se estivesse pedindo esmola. Como resultado, ela vive em um estado de decepção silenciosa e constante. Ele não lhe deu as flores certas, não a convidou para aquele restaurante, não disse exatamente aquelas palavras. Ela sofre em silêncio, acumulando ressentimentos. E esses ressentimentos, como já sabemos, vão direto para a sua sombra, envenenando tudo ao seu redor. Ela assume a persona de uma mulher misteriosa ou de uma mártir altruísta que não pede nada para si mesma. Jung diria que essa é uma das formas mais destrutivas de autonegação. Ao se recusar a expressar suas necessidades, você está enviando um sinal ao seu subconsciente: eu não sou importante. Meus desejos não importam. Você traz seu verdadeiro eu, o self, que não pode ser completo sem o reconhecimento e a satisfação de suas necessidades. E quanto ao homem? Ele não é um leitor de mentes. Ele vive em seu próprio mundo, com seus próprios pensamentos. Ele pode realmente te amar, mas não faz ideia do que se passa na sua alma. Ele percebe seu silêncio não como um mistério, mas como um sinal de que você está satisfeita com tudo. Sua natureza pouco exigente começa a relaxá-lo com o tempo e depois a irritá-lo. Ele sente seu descontentamento apagado, mas não entende a causa, o que o faz se sentir culpado e impotente. O relacionamento se transforma em um campo minado, onde ele tem medo de dar um passo em falso. Asterisco, asterisco, quebrando a regra. Asterisco, asterisco. Quebrar essa regra significa assumir 100% da responsabilidade por satisfazer suas próprias necessidades. Significa parar de esperar e começar a falar de forma clara, direta e sem indiretas. Primeiro, reconheça seus desejos. Antes de falar, você precisa entender o que realmente quer, não apenas algo agradável, mas de forma específica: quero ir para o litoral no fim de semana. Quero que você me abrace com mais frequência. Preciso que você busque as crianças na escola uma vez por semana para que eu possa ter um tempo para mim. Segundo, fale de forma direta e simples. Deixe de lado as indiretas e manipulações. Em vez de dizer: bem, o marido da Maria deu para ela. Diga diretamente: amor, eu ficaria tão feliz se você me desse tal coisa de presente de aniversário. Em vez de um suspiro sofrido, diga: estou realmente cansada hoje. Preciso da sua ajuda com o jantar. Terceiro, fale sobre seus desejos como fatos, não como exigências. Você não está pedindo, está informando. Seu tom deve ser calmo e confiante. Você tem o direito de querer coisas. É seu direito inalienável como pessoa viva. Asterisco, asterisco, o que vai acontecer com ele? Asterisco, asterisco, para ele, isso será como um sopro de ar fresco. Você tira dos ombros dele o fardo impossível de ter que adivinhar o que você pensa. Você dá a ele instruções claras e simples de como te fazer feliz. Para um homem saudável que te ama, isso é um presente. Ele quer te ver feliz, e agora sabe como conseguir isso. Ele vai parar de se sentir culpado e impotente. Ele vai enxergar em você, não uma criança mimada emburrada no canto, mas uma mulher adulta e madura que sabe o que quer da vida e não tem medo de dizer. Isso é um sinal de autoestima elevada. É nesse momento que ele vai começar a te respeitar em um nível totalmente novo. Ele vai entender que você não é um poço sem fundo de necessidades que nunca podem ser satisfeitas, mas sim uma pessoa com desejos claros e compreensíveis. Ele vai perceber que você se valoriza o suficiente para cuidar do seu próprio conforto e felicidade, e o medo de te perder vai aumentar 100 vezes. Por quê?
Porque uma mulher que cuida das próprias necessidades não depende dele para ser feliz. Ela pode ser feliz com ou sem ele. Ele deixa de ser a única fonte da alegria dela. Isso significa que ela pode ir embora a qualquer momento se suas necessidades básicas no relacionamento não estiverem sendo atendidas. Ele vai entender que a sua felicidade não é responsabilidade dele, mas sim um privilégio fazer parte dela, e esse é um privilégio que ele vai ter pavor de perder mais do que qualquer coisa no mundo. Asterisco, asterisco, regra número 6 a ser quebrada, ser um livro aberto para ele. Asterisco, asterisco. Não deve haver segredos em um relacionamento, insiste a boa moça, e por isso ela transforma a sua vida em uma transmissão ao vivo. Ela conta tudo para ele e sobre o que conversou com a amiga, o que está incomodando no trabalho, quais medos a assombram, o que sonhava quando era criança. Ela escancara a alma para ele, acreditando que total transparência é a expressão máxima de intimidade e confiança. Ela tem medo de ser um mistério, porque acha que isso é uma forma de desonestidade. Ela quer ser compreendida, previsível, transparente. Ela acredita que isso criará um vínculo inquebrável. Mas, como Jung diria, a alma de uma pessoa é um oceano sem fundo, não um lago raso. Ao tentar tornar sua alma completamente compreensível para outra pessoa, você está, essencialmente, vulgarizando-a, simplificando-a, tirando dela sua profundidade sagrada. Seu espaço interior, seu eu, não é um parque público, mas um templo sagrado, e o acesso ao seu santo dos santos deve ser estritamente limitado. Transparência total mata o mistério, e o mistério é o oxigênio da atração e do interesse. Quando um homem sabe tudo sobre você, quando ele pode prever cada uma de suas reações, cada movimento seu, você deixa de ser um objeto de exploração para ele. Você se torna um livro lido, juntando poeira na estante, interessante, talvez até amado, mas não é algo ao qual se retorna com o coração acelerado. Além disso, essa exposição constante da sua alma o transforma diamante em terapeuta ou amiga. Você o sobrecarrega com suas ansiedades, transferindo para ele a responsabilidade pelo seu estado emocional. Isso o esgota. A psique masculina não foi feita para conter constantemente as emoções femininas. Ele começa a se afastar para se proteger desse dilúvio. Asterisco, asterisco, quebrando a regra, asterisco, asterisco. Quebrar essa regra não significa começar a mentir ou esconder algo importante. Significa aprender a cultivar seu mundo interior e protegê-lo com cuidado. Primeiro ponto, guarde alguns pensamentos e sentimentos para si mesma. Nem tudo o que passa pela sua cabeça precisa ser dito imediatamente. Algumas experiências, percepções e sonhos devem permanecer só seus. Esse é o seu tesouro secreto. 2. Tenha seus próprios segredos, inocentes. Pode ser um diário que você mantém, um projeto sobre o qual não conta para ninguém, um lugar na cidade onde só você vai sozinha. Isso cria a sensação de que você tem uma vida própria, rica e separada. 3. Asterisco, asterisco. Quando perguntarem sobre seu passado ou algo muito pessoal, responda com um leve ar de mistério, asterisco, asterisco, em vez de um relato detalhado. Sorria e diga, lá, essa é uma longa história. Te conto um dia desses, tomando uma taça de vinho, ou, deixa isso ser meu pequeno segredo. 4. Não faça dele o único recipiente para suas emoções. Converse sobre seus problemas com amigos, com um terapeuta, certo? Escreva tudo em um diário. Procure ele não para despejar sua negatividade, mas para compartilhar alegria e carinho. Ponto, asterisco, asterisco. O que vai acontecer com ele? Asterisco, asterisco. Será que ele vai sentir que você ficou distante? Não, ele vai perceber a sua profundidade. Ele vai entender que, mesmo depois de muitos anos ao seu lado, ainda está longe de saber tudo sobre você. Você vai se tornar uma fonte inesgotável para ele, um oceano no qual ele pode mergulhar repetidas vezes, descobrindo algo novo a cada vez. Ele vai perceber que você é emocionalmente autossuficiente. Você não depende dele para lidar com suas ansiedades.
Isso vai despertar um enorme respeito e tirar um peso colossal dos ombros dele. Estar ao seu lado vai se tornar algo fácil e tranquilo para ele, e o medo de te perder vai atingir o auge, porque ele vai entender que nunca poderá te possuir completamente. Sempre haverá uma parte de você, um segredo que pertence só a você. Essa inacessibilidade, essa inesgotabilidade, é o afrodisíaco mais potente. Ele vai ter medo de te perder, porque vai saber que nunca te decifrou completamente, e aquilo que ainda não foi resolvido sempre chama a atenção. Uma mulher que preservou o mistério da sua alma se torna inesquecível para um homem. Ela é o próprio livro que ele está disposto a reler por toda a vida, encontrando novos significados nas entrelinhas a cada leitura. O caminho de uma boa garota para uma mulher completa não é uma corrida de velocidade, mas sim uma maratona. É um trabalho interno profundo que vai exigir coragem e paciência de você. Quebrar essas 6 regras não é apenas uma mudança de comportamento. É uma mudança tectônica no seu senso de identidade. É a morte da sua persona falsa e o nascimento do seu verdadeiro eu. Você deixa de ser conveniente e se torna asterisco, asterisco, real, asterisco, asterisco. Você deixa de ser compreensiva e passa a ser honesta. Você deixa de estar disponível e passa a ser valiosa. Você deixa de ser complacente e passa a ter limites. Você deixa de ser sem voz e encontra a sua voz. Você deixa de ser um livro aberto e se torna um mistério. É essa transformação, essa conquista da sua inteireza, que faz nascer aquele medo saudável em um homem de te perder. Ele tem medo de perder não um acessório para a vida dele, mas um universo separado, vibrante e autossuficiente. Ele tem medo de perder uma mulher que escolheu estar com ele não por medo da solidão, mas por livre e espontânea vontade. E a escolha de uma pessoa livre é o presente mais precioso, e então não se esforce para impedi-lo de te perder. Esforce-se para se tornar alguém cuja perda seria a maior tolice da vida dele. Integre sua sombra. Reconheça sua raiva, seus desejos, seus limites, e então você não precisará mais jogar segundo as regras de outra pessoa. Você começará a escrever as suas próprias regras, e acredite, será a história mais cativante que ele já leu, na história de uma mulher que ousou ser ela mesma e se tornou inesquecível.